Fala galera da Intercâmbio Direto, tudo bem com vocês? Então, para conversar com um dos nossos intercambistas que fez intercâmbio lá em Malta e estudou na Expré Café, e ele fez o intercâmbio em casal. Ele foi com a noiva dele e vai contar aqui pra gente como foi a experiência dele lá na ilha. Ele foi num período aí de festas, né, de fim de ano. E aí, Rafael, fala um oi. Fala galera, boa noite, tudo bem? Um prazer falar com vocês. Queria deixar já o meu beijo, meu abraço para a Pan e para o Diogo, que me ajudaram demais, assim, a mim e a minha noiva também, pessoas pelas quais eu tenho um carinho muito, uma grande gratidão. Bom, Rafa, eu queria que você conversar aqui para a gente como que dois juntos decidiram fazer intercâmbio, tinha uma relação com o inglês aqui, seja, como assim na vida de vocês, que vocês decidiram fazer lá em Malta, né? Como vocês escolheram esse destino e como vocês acharam que era a hora certa de fazer o intercâmbio? Bom, na verdade, essa questão de hora certa, eu acho que não foi bem por conta disso. Cada intercambista tem a sua história, né? E eu acho que o meu caso não vai se aplicar a outras pessoas, e o caso de outras pessoas não vai se aplicar a outros intercambistas também. Cada um tem a sua necessidade, tem a sua história. Na verdade, quando eu resolvi ir para Malta, era aquela coisa. Eu não queria ir para um lugar chavão, eu não queria ir para aqueles locais mais manjados que todo mundo já conhece, tipo, vou para Irlanda, vou para Inglaterra, vou para Austrália, para Nova Zelândia e tal. Eu falei, eu não quero isso para mim. Eu quero uma coisa diferente e eu quero poder sair fora do Brasil um pouco, dar um tempo de tudo, porque eu estava vivendo uma situação muito conturbada, eu estava vivendo um momento que a minha vida pessoal estava uma bagunça, estava com muitos problemas na minha casa, problemas no trabalho. Eu falei, cara, e agora? Eu preciso dar um tempo disso tudo, eu preciso sair fora desse círculo vicioso que está me fazendo mal, que está me prendendo aqui, e eu não estou nem indo para frente nem para trás, eu não estou evoluindo, mas também não estou evoluindo em nada. Eu tinha um escritório com quem eu trabalhava com meu pai, né? Na verdade, eu era mais empregado, contratado, mas, assim, aspas, né? Eu iria, entre aspas, herdar um escritório que, na verdade, não era aquilo que eu queria para minha vida. Eu estava ali, desde o começo eu já tinha determinado que era uma coisa temporária, e a minha noiva tinha feito 2 intercâmbios. O primeiro deles foi para um trabalho voluntário social no Peru, dando aulas para crianças carentes, e o segundo ela foi trabalhar numa empresa de lácteos de cabra na Colômbia. Aí já foi um intercâmbio mais profissional para cuidar da parte de questões de marketing daquela empresa, que ela Legal. tem essa formação, ela fez um MBA em marketing, ela tem essa especialização. Eu falei, bom, agora acho que é o momento da gente fazer uma coisa, eu e você, nós dois, a gente precisa dar um novo rumo. Eu falei, eu preciso dar um novo rumo para minha vida, porque minha vida estava uma bagunça. Eu falei, bom, se todo mundo tá certo e eu sou o errado da história, então, conclusão, eu vou meter o pé. Simples, né? Eu vou resolver a parada de uma forma simples e direta. Eu vou meter o pé e vou embora, vou dar um tempo de tudo, vou respirar novos ares. Eu tô precisando sair desse círculo vicioso. Eu falei, eu acho que tá na hora de tomar uma decisão. Para bem, para mal, se vai ter um resultado muito bom lá na frente, eu não sei, mas alguma coisa eu vou ter que fazer para tentar mudar esse cenário. E aí eu decidi ir para lá, para Malta, com ela. A gente viu alguns lugares e tal. Eu falei, quando eu bati o olho em Malta, eu me apaixonei só de ver uma imagem assim. Eu falei, cara, se é tudo isso que essa imagem, essa foto e esses poucos vídeos que eu vi estão mostrando, é para lá mesmo que eu vou cair. Não tenha dúvida. Não tenha dúvida. Eu falei, bom, solo europeu, né? Minha cara total. Eu falei, é para lá que eu vou. Não tenho dúvida disso. Eu sou muito direto, assim. Quando eu tomo uma decisão, eu não fico enrolando. Não sei o que eu vou fazer, não sei o que. Não.
é aquilo, pronto, acabou. Se eu bati o olho, me agradou, me encantou, para mim basta. Simples. Uhum. Aí eu já tomei a decisão, falei, não, é para lá que a gente vai e tal. E aí a gente começou a verificar a questão das escolas, e tinha algumas escolas mais modernosas, né? Aquela coisa mais de uso de tecnologia. Eu falei, não, peraí, calma. Eu tô indo para Europa, eu tô indo para um dos lugares que é considerado o berço da civilização ocidental e o berço da cultura. Eu falei, eu não quero para uma coisa modernosa, eu quero poder ver uma coisa com aquela estrutura clássica, com aquela estrutura histórica e tal. Foi quando eu bati o olho na Expra Café, eu vi aquela estrutura, aquele prédio construído com estrutura de terracota, aquela coisa histórica, eu falei, parecia um castelinho. Eu falei, nossa, minha Uhum. cara. Eu falei, você é louco, minha cara, vamos que vamos, é aqui mesmo. Aí eu já tomei a decisão, aí nisso a gente entrou em contato com a PAN e com o Diogo, e aí eles já fizeram toda a intermediação da questão da documentação e tal, até chegar na lista de pré-embarque, nos ajudaram de uma forma absurda, assim, tremenda. Realmente, para quem quer viver a cultura de Malta, né, a Express Café é uma ótima escolha, porque ela é toda a arquitetura da escola, ela já é propriamente da cultura maltesa, né, tá até naqueles tons meio alaranjados, assim, que a gente fala lá, É, que é de Malta, né, e meio também bege, ela fica um pouquinho mais afastada do centro, então a maioria dos intercambistas, eles vão ficar em São Julius, em Swick. Então, quando você vai um pouquinho mais distante, você até consegue respirar um pouco mais, literalmente, o cotidiano maltês, né? de fato, de fato. E aí, como que foi, então, lá para você, quando você chegou lá na escola? Como que vocês se adaptaram nas aulas? Como você sentiu ali da rotina? E para você que estava buscando literalmente um novo rumo aí, uma rotina totalmente diferente, né? Lá na Europa, ainda mais em Malta, que é um país que é bem diferente também da Europa. Como que foi essa adaptação, tanto na escola quanto na rotina, Rafa? Olha, para mim até que não foi tão dificultoso. Para minha noiva, acho que foi um pouco mais porque ela sempre reclamava: ah, mas o meu inglês não é legal, o meu inglês não é bom, eu tenho uma baita dificuldade, e ela tinha já conseguido crescer muito na parte do espanhol. E ela tinha Uhum. conseguido se desenvolver muito e falar com muita tranquilidade, muito fluentemente o espanhol, mas ela reclamava: pô, mas o meu inglês é péssimo, é isso, é aquilo, é não sei o quê, eu não consigo me desenvolver e tal. Eu falei, não, calma, calma que as coisas vão acontecer. E eu sempre fui meio que, de certa forma, por assim dizer, um autodidata. Por quê? Eu tinha feito inglês na minha infância, durante lá seus 2 anos, um ano e meio, 2 anos, eu estudei inglês na parte da tarde, na escola onde eu estudava. Aí, às vezes, a professora que nos dava aula de inglês, era eu e mais uma turminha, ela levava a gente até na casa dela para dar aula particular, quando não era possível utilizar a estrutura da escola. A gente Uhum. se reunia na casa dela mesmo para estudar inglês e tal, e a gente utilizava um método da BBC de Londres. E era aquela coisa na época da fita VHS. A gente usava Uhum. cassete, fita VHS e tal. Era aquela coisa arcaica ainda, né? Aquela tecnologia antiga. E aí eu cheguei lá na Espra Café, e uma das primeiras professoras com quem eu tive contato era uma professora holandesa. O marido dela maltese e ela holandesa, mas já ela era radicada lá em Malta há algum tempo, já vivia lá acho que 6 ou 7 anos, e a pronúncia do inglês dela era perfeita. E a minha dificuldade maior não era nem tanto na parte de conversação. Eu sempre fui meio cara de pau, assim. Mesmo Tem falando que um ser, pouco né? errado, eu meti as caras. Eu não tenho essa coisa de, mas eu não tô falando muito bem, não sei o quê. Mas eu não ficava acanhado por conta disso. Pelo menos, eu arriscava. Eu Uhum. tentava, de alguma forma, me expressar. E aí, nisso, eu comecei a tentar, nesse hiato que eu tive. Eu fiquei uns bons anos aí sem poder estudar inglês, até por falta de melhores condições financeiras e por prioridades outras na vida. Aí eu fiquei anos sem muito contato, e eu falei, bom, para eu poder aprender uma outra língua, que eu adoro estudar línguas,
e aprender um novo idioma. Falei, como é que eu vou fazer? Falei, bom, de alguma forma eu vou ter que me virar de algum jeito. Aí eu comecei a assistir seriado, assistir filmes, aí utilizar a legenda, e eu comecei a bater o olho nas legendas e começava a ouvir a pronúncia das palavras no inglês e tentar encontrar uma ligação, né, para fazer a tradução. Ah, então peraí, então isso é aquilo. Ah, beleza. E nisso eu ia aprendendo, ia aumentando de pouquinho em pouquinho o meu vocabulário. Então, quando eu cheguei em Malta, eu já tinha mais ou menos uma base, né? Não é que, eu não tenho vocabulário nenhum, como é que eu vou para fora? Não, você pode ir. A galera tem um receio, assim, tem uma galera que fica com o pé atrás, sabe, cheio de medo, de receio, não, vai, galera, vai, mete a cara que você vai aprender. De uma forma ou de outra, não existe certo, não existe errado. Pronúncias existem as mais diversas, sotaques Sim. os mais diversos. Malta mesmo, para quem acha que não, aquilo é uma salada. É uma salada, é um país que foi composto por 8 outros países, tanto é que o símbolo maior de Malta é a cruz de Malta, a cruz de 8 pontas. Foram outros 8 países que colonizaram lá, com uma colonização e uma influência maior dos ingleses, dos britânicos, por último, né, que foi a grande última invasão, e então aquilo virou uma salada. Tem influência do turco, tem influência do inglês, tem influência do próprio português, algumas pouquinhas palavras do português de Portugal tem, do espanhol. Então tem uma hora que eles fazem uma mistureba louca que você não entende nada do que eles falam. É pior do que grego, às vezes. Porque quando eles começam a falar no idioma local, você fala, que raio que eles estão falando? Mas é muito interessante, assim. É uma experiência, assim, maravilhosa. É um troço surreal. Isso que você falou de literalmente que tem que se jogar e tem que ir mesmo, é o que a gente sempre fala, porque realmente o intercâmbio ele tem várias surpresas e realmente é uma coisa muito boa que a gente fala, não se prenda por causa do inglês, afinal você está indo para lá para aprender inglês, né? Então as pessoas falam assim, não, eu preciso saber um pouco, porque senão eu não vou saber me virar. Não, fica tranquilo, a gente dá a orientação certa e vai lá e aprende. Tem gente que vai realmente sem saber falar oi em inglês e se dá super bem. E aqui já vou aproveitar e falar que aqui a gente deixou um vídeo nos cards que a gente até ensina alguns métodos para você aprender inglês do jeito que o Rafa aprendeu, até com séries, com legenda, que realmente dá para aprender. Tem muitos casos, Rafa, igual o seu, que a galera aprende muito com jogo, com série, canal no YouTube. Então, quem quiser, a gente deixou algumas dicas aqui. E isso que você falou é verdade. Malta, o legal de Malta também é que na própria cultura maltesa já tem essa salada louca. Então você vai para lá para aprender o inglês, que como você falou, os ingleses foram os últimos a saírem aí da colonização, né, que colonizaram Malta, então o inglês lá é o inglês britânico, mas aí tem tanta gente de tantos lugares que você termina achando até normal, às vezes o seu sotaque tá um pouco estranho, porque tá todo mundo estranho e tá todo mundo no mesmo barco, né? É lógico, é lógico. É claro que para aqueles que não têm base nenhuma, que a pessoa vai meio que cru, é a primeira experiência na vida, eu vou totalmente cru para um lugar, vai encontrar um pouco mais de dificuldade? Vai, é natural, é natural. E isso não quer dizer que seja algo negativo, não. Pelo contrário, dali para frente você começa a ter uma evolução, de pouco em pouco, você vai aumentando a sua evolução. Então, assim, isso não quer dizer que você não vai ter uma puta experiência maravilhosa. Não é isso. Claro que você ter alguma noção da língua, algum nível de conhecimento da língua, ajuda. Sim. Isso é natural para qualquer idioma, para qualquer língua, tá? Então, assim, isso não é um impeditivo. É claro que surge um pouquinho mais de dificuldade aqui e ali, sim, ok. Só que lá, pelo menos o pessoal que é mais, que são os professores, que são quem vai acompanhar os intercambistas ali para você ter as aulas, o pessoal é super atencioso. Você tem alguma dificuldade, chega aqui, vamos conversar, o que é a tua dificuldade maior que você tem agora? Qual o teu problema maior para conseguir ter um melhor desenvolvimento no idioma? Eles vão te orientar com toda
a tranquilidade. Lógico, a Sim. maioria do maltese, não é que o maltese é uma flor de simpatia, não. Malta é maravilhoso? É, mas como todo e qualquer país, as pessoas precisam ter noção que também é a questão de não há um lugar perfeito no mundo. Sim. Gente, não existe país perfeito. Todo país parta do seguinte pressuposto: você vai para um outro país, beleza, vai de peito aberto, vai com o coração para encarar o que tiver que ser encarado. Tá? Você vai enfrentar N tipos de dificuldades diferentes, uns mais, outros menos. É natural. Agora, é lógico, você vai ter algum tipo de situação não tão agradável ali em Malta? Pode ser que sim, porque o maltese em si, o povo local de lá, não é o povo mais simpático do mundo, claro, mas você consegue se virar perfeitamente. Você consegue se virar perfeitamente. Eu esperei 35 anos da minha vida para poder ter essa primeira experiência fora do Brasil, em um país de língua inglesa, né? Porque eu já tinha ido para o Peru em 2015, então é um Uhum. país de língua espanhola, tem uma proximidade maior com o português, até aí menos problemas. Mas num país de língua inglesa, eu falei, bom, e agora? Como é que vai ser? Eu vou chegar num lugar, eu tenho algum conhecimento, mas eu não tenho uma super fluência do idioma. Eu posso encarar aí algumas palavras que eu nunca sequer ouvi na minha vida e nem imagino que eu ouviria, mas eu falei, bom, vai ter que ser, é o jeito. Eu tô aqui, Sim. tô na chuva é para me molhar, não tem essa. Não É, tem a essa gente de fala ficar, para todos os intercambistas, vá com a cabeça aberta, porque além lógico, da cultura local, você vai ter pessoas de outros intercambistas de lugares diversos do mundo. Então vai ter um turco, vai ter um indiano, vai ter um espanhol, vai ter gente colombiana, então vai ter gente de vários lugares. E você tem que lidar um pouco com a cultura de cada pessoa. Então realmente claro. você precisa ir de mente aberta para conseguir absorver tudo isso e aprender, porque é um grande aprendizado, né? Claro, eu tinha contato na minha sala, mas no segundo período do curso que eu estava lá, eu tive contato com um rapaz da Hungria e um da Geórgia, que é uma ex-república soviética. Cara, e para entender o sotaque dos caras? Não, era brabo, o negócio era brabo. A gente tentava fazer com que eles se enturmassem, com que eles se comunicassem mais abertamente dentro da aula, mas assim, literalmente era um parto, porque é É difícil. difícil você entender. Eles falavam com um sotaque carregadíssimo. Então, assim, às vezes você tem uns colegas que você vai ter um pouquinho mais de dificuldade para se comunicar. Normal, até aí beleza, não tem grandes dores de cabeça. Não é essa a questão. Agora, você tem que estar preparado para enfrentar N tipos de cenários, né? Sim. Você tem que estar pronto para isso. É pro que der e pro que vier. Se você vai, você tem que ir. Se É. você tem que estar pronto. É exatamente isso. Você tem que colocar, preparar sua cabeça para viver isso, né? E, bom, e aí você estava a gente estava conversando no começo da conversa que a gente estava tendo e tal. Você foi em dezembro e você ficou quanto tempo lá mesmo, Rafa? Eu fiquei em Malta propriamente pouco mais de um mês e meio, porque na verdade eu fiz algumas viagens, eu tive a oportunidade, a graça de conseguir ir para 6 países, mais 5 países além de Malta, e Legal. visitei 10 cidades no total. Eu fui para Holanda, eu fui para Espanha, eu fui para Portugal, eu fui para França, para Itália, então eu pude ter a oportunidade de conhecer muita coisa. Eu Legal. aproveitei um pouco de feriado e o questão do recesso de final de ano, né? Porque nem todas as escolas lá de Malta, no caso da Esprá Café, eles tinham um recesso ali de mais ou menos uns 15 dias, né? E nesse período eu falei, bom, tá na hora de fazer uma Eurotrip, né? Um mochilão. Isso Aí eu aí. peguei, eu deixei a mala grande, né? A mala principal guardada no depósito lá do hotelzinho do flat, onde eu estava hospedado com a minha noiva, meti uma mochila backpack nas costas e vamos que vamos. Embarquei, fui, fiz viagens. E o que você estava me falando é que o seu Natal foi um Natal bem legal, bem diferente, né? Sim, sim, eu tive a oportunidade e a dádiva de passar o Natal em Roma. E eu fui na missa do dia de Natal. Eu queria, na verdade, o meu desejo
era ir assistir a missa do Galo, aquela missa famosa da madrugada. Sim. Só que eu não sabia que não dava para simplesmente chegar lá e ir entrando, porque a cidade do Vaticano é uma cidade dentro de Roma, né? E ela é um país, ela por si só, ela é um país, é considerado o menor país independente da Europa. E o território físico dela está dentro de Roma. É uma coisa muito espetacular, assim, muito curiosa. E, e você não pode simplesmente chegar lá e entrar, porque você tem que ter um ingresso que você compra com meses de antecedência, você tem que mandar uma carta com meses de antecedência para o prefeito do Vaticano, da congregação lá, aí eles te mandam uma carta de resposta de volta para tua casa, e depois dessa autorização que eles te mandam, aí você pode entrar nessa missa do Galo. Então eu não sabia desse detalhe. E um outro detalhe é que Roma para no Natal. Lá não existe Uber, o Uber lá não é legalizado. E também Uhum. não existe transporte público na madrugada. Então, ou você vai a pé e anda e mais anda por Roma inteira, ou você simplesmente não sai de casa. Eu falei, É. bom, e agora? Bom, já que não dá para eu ir na missa do Galo, eu vou na manhã do Natal. E eu peguei a bênção do Urbi et Orbi, para a cidade e o mundo, né, em latim, na manhã do dia de Natal. Eu estava na Caramba. terceira fileira. Meu, foi fantástico. Eu estava na terceira fileira, de frente para a Basílica de São Pedro. Nossa, Nossa, é sensacional, cara. É sensacional. É um negócio incrível. incrível. Eu recomendo para quem puder ter essa experiência na vida, tenha, porque é fantástico. Não, é realmente uma experiência ímpar, né? Que é uma coisa até difícil da gente fazer e você conseguiu, cara, realmente é uma coisa muito legal. Isso é uma coisa muito boa também que Malta proporciona, porque como Malta é meio que ali no meio, dá para você ir para vários países. E É, calhou de você pegar um período de recesso e ainda ter essa experiência, cara, nossa, realmente é muito foi show, né? sensacional. E eu aproveitei esse período de recesso. Na verdade, eu aproveitei dois períodos. Eu peguei um feriado, que era um feriado religioso, ali na altura de 8 de dezembro, mais ou menos, que era um feriado de Santa. Eu não vou me lembrar agora com precisão o nome da santa, mas era um feriado católico. E aí dali eu fui para Bolonha. E era um feriado que emendava com o final de semana. Eu falei, bom, beleza, já Perfeito. partiu primeira Eurotrip, né? Primeira viagem dentro da Europa. Peguei um avião no aeroporto e fui para Bolonha. E de lá eu fui para Imola. Eu realizei mais um outro sonho antigo, que eu fui lá no autódromo, eu fui lá no memorial do Ayrton Senna, tal. Era um outro sonho antigo que eu tinha, realizei também, tal. Então, Malta é fantástico essa questão aí que te proporciona essa facilidade de você se locomover dentro da Europa. E realmente, e aí usando as companhias low cost ainda, que é um custo É, baixo, dá para ir, né, para vários destinos aí. E Rafa, eu sei que dá para a gente ficar conversando aqui sobre várias coisas, mas eu queria que você falasse aqui para a galera que está assistindo isso, como então que Malta ajudou aí pro Rafael de hoje, né? Já faz um tempinho aí que você voltou, já passou muita coisa, você estava tendo vários aí problemas pessoais aí, várias coisas aí numa decisão, pegou a mochila, foi para Malta, viveu tudo isso, todas essas experiências incríveis, né? Porque Malta por si só já é um país incrível, com paisagens maravilhosas, com muita coisa para fazer, e ainda você ainda conheceu vários países, várias cidades, ainda teve essa experiência aí do Natal que, cara, é uma coisa que eu adoraria também fazer. Então, como é que hoje surreal. você acha que isso somou para sua vida, o que mudou aí para o Rafael de hoje? Cara, isso me ajudou demais a crescer como ser humano, porque ali eu estava acostumado. Bom, eu tinha perdido a minha mãe há pouco mais de um ano. Eu falei, bom, eu vou ter que fazer alguma coisa para mudar a minha vida, porque do jeito que tá não dá mais. Eu vou ter que tomar uma decisão, vou ter que tomar um rumo. E ou eu tomo uma decisão e altero esse cenário, ou a coisa vai só piorar e só degringolar ainda mais. E aí Sim, eu fui para lá, nisso eu tinha pedido demissão do meu emprego, eu tinha vendido o meu carro, eu pedi demissão no meu emprego no escritório. Aí nisso eu tô lá em Malta, pouco depois que eu cheguei, eu tive coragem, eu mandei uma mensagem pro meu pai e falei, ó pai, o negócio é o seguinte, eu não vou voltar.
Simples assim. E eu sabia que eu ia ficar lá um período já determinado, eu não ia poder estender muito, não ia poder prolongar muito a minha permanência. Eu falei, bom, simples, eu não vou voltar. E a minha decisão já está tomada. Daqui por Aham. diante, o que eu vou fazer na minha vida, eu ainda não sei. Mas eu vou começar a pensar num novo rumo que eu vou tomar e tal. E aí ele falou, mas veja bem, não é bem assim, calma, esfria a cabeça, vai passear e tal. Eu falei, não, negativo, decisão tomada. Você não está entendendo. Você não está querendo entender que a minha decisão já está feita. Eu só não vou voltar. Pronto, ponto pacífico. O que eu vou fazer daqui para frente, eu ainda não sei. Bom, fiquei lá esse período em Malta, tal, voltei. Aí nisso, a minha noiva falou: ó, eu tô querendo me tornar uma empreendedora, tô querendo abrir uma empresa, tal. Você topa? Você abraça a causa? Eu falei: vamos, só vamos. Demorou. Aí. Eu tô disposto a qualquer coisa, tô disposto a tudo. Vamos que vamos. Aí a gente abriu empresa e tal, nos tornamos empresários e estamos tocando barco até hoje. E ali, Malta foi um começo, porque ali era ela por mim e eu por ela. Era um pelo outro, não tinha essa, não tinha quem nos ajudasse. Ali não tem aquela coisa de, você tem o conforto do teu lar, você não tem um plano de saúde certo, você tem o seu seguro viagem, mas você não tem o teu plano de saúde. Se Sim. dá uma encrenca ali, se dá um revertério, você tá na roça, você tá vendido. Simples assim. Então eu falei, bom, um cuida do outro e um não solta o outro por nada. Por nada. A gente vai ter que se virar e vai ter que crescer juntos. Não tem por onde sair. É isso ou não é. Ponto pacífico. E Aham. foi o que aconteceu. Aí a gente foi estudar e tal. É claro que também tem um outro, porém, uma outra questão aí que as pessoas têm que se atentar. Há aqueles intercambistas que vão e querem ficar lá e prolongar a permanência. Tenham em mente e querem também aproveitar a oportunidade para trabalhar. Tenham em mente o seguinte: uma coisa é você ir para ficar como estudante, tá? É claro que os estudantes têm a responsabilidade deles, têm que permanecer nas aulas, têm que fazer as lições de casa, têm que frequentar o curso corretamente. Ok, tudo certo. Até aí nenhuma novidade. Agora, tenham a consciência que ir para ser um estudante é uma coisa, ir para ser um residente é outra. É Uhum. outra totalmente diferente. Porque tem uma realidade que muitos países da Europa, e Malta, inclusive, existe um pouco de preconceito. Menos Sim. do que outros lugares, talvez? Menos, sim, menos. Mas que tem. Não é que você vai estar imune e nem isento disso. Você vai passar por isso. Então, eu já vi casos de o cara tem um passaporte europeu, ele tá lá com o passaporte europeu na mão, bonitinho, e aí ele fala: "Não, mas eu também sou um cidadão europeu, eu tenho passaporte europeu". O cara vira para você e fala: "Grande coisa, você não é um europeu, você é um extracomunitário. É. Você está aqui, você está aqui porque a Europa te deu essa oportunidade de estar aqui. Mas você é um extracomunitário. Você não é um nato aqui. Você não é um nascido aqui no nosso território. Portanto, enquadre-se no seu devido lugar, né? Então as pessoas têm que ter consciência de que podem passar por isso também. Sim, realmente, isso, a gente fala muito isso porque tem bastante gente que quer ir, quer ficar, se quiser ficar, tudo bem, mas a pessoa tem que ter a consciência de que é realmente uma situação diferente, né, de quem vai lá, que já tem o curso fechadinho, que a gente já tem um caminho mais certinho para seguir. Agora, quando você vai lá e você quer morar, ficar, né, fazer residência lá, realmente é um outro trâmite, tem outras Hum? documentações, outras declarações, outra coisa, além de tudo isso que você citou, que é uma realidade totalmente diferente. Não é porque você vai ter um passaporte europeu que eles vão tratar você melhor ou pior, realmente é uma outra situação que a gente sempre fala aí com os nossos estudantes, né? Que realmente tem que ver se a oportunidade realmente é boa, o que você tem na mão aí, né? Primeiro vai, vê como que é a realidade, primeiro, entende tudo aquilo, vê se você realmente se enquadra dentro daquilo, para você ir sim e com
traçar esse plano de residência, porque realmente não é uma coisa muito simples, né? Não, não é assim. E eu também não estou falando isso para assustar ninguém, tá? Eu estou falando mais é para conscientizar, Sim, para alertar as pessoas que elas podem enfrentar esse tipo de problema. Não é para querer afastar ninguém de ir para lá, não é nada disso. Mas as pessoas têm que saber que elas podem passar por isso. Mas ainda assim, a maioria do pessoal lá é legal. A maioria do pessoal lá é gente boa. sim, Agora, gente ignorante, gente que não tem boa índole, você vai se deparar no mundo inteiro. Não é excludente, sabe? Ah, não, eu vou para lá, mas lá não vai ter ninguém ruim. Tá, é mesmo? Quem garante? Quem é, te dá essa certeza? Entendeu? Então, assim, não é todo mundo. A maioria ainda é muito bacana. É um povo simples, é um povo humilde, é um povo batalhador, igual o povo brasileiro também é. Agora, gente ruim por gente ruim, meu, tem em lugar, todos os todo lugares do lugar. mundo tem. É. Gente Mas ignorante, isso que você está falando, realmente, a gente, na verdade, todo o intuito desse vídeo, todas as informações que a gente dá para todo mundo, não é para assustar vocês, e sim não, não. conseguir alertar para que vocês consigam fazer um planejamento ainda melhor para que tenha um intercâmbio, um trabalho, o que for no exterior, mas que seja tudo com sucesso, né? Para você realmente voltar aí com um saldo positivo, né? Claro, o principal de tudo que eu costumo sempre alertar e falar é o seguinte: vai, mas sempre procure saber algumas informações que sejam mais relevantes e mais importantes com um pouco de antecedência. É, alguns dados de legislação, como que costuma ser a legislação lá, não é, e isso é mais uma precaução. Porque você chega lá, você chega sem saber como é o ambiente. Então, se você souber algum tipo de informação prévia antes de chegar no local, é bom. Você não sabe se você está cometendo alguma gafe ou alguma ilegalidade ou não, porque você não tem essa informação. Então, É, é bom você buscar essa informação. É bom que você tenha esse conhecimento. Tá? Você chega lá no local, você não sabe se você está cometendo um ato que seja considerado ilegal ou não. Simplesmente exato. assim. Uma coisa que aqui pode ser considerada legal, lá não. Então, assim, é sempre ter cuidado, mas se você agir sempre corretamente, andar na linha, andar sempre com tranquilidade, viver tua vida numa boa lá, ninguém vai te perturbar, ninguém vai te ficar te provocando de forma nenhuma. A gente É, vê gente do mundo inteiro lá, gente, imigrantes do mundo todo. até porque todo mundo que está lá, a maioria das pessoas que vocês vão ter contato estão no mesmo barco que vocês, estão na mesma situação Claro, que vocês. Então, o que a gente sempre fala, que a parte mais importante do intercâmbio é o planejamento, é você conseguir se preparar bastante, sabendo o máximo de coisas possíveis sobre o destino, sobre as escolas, sobre qual vai ser a sua rotina, porque, claro, tem surpresas, vai te encontrar uma dificuldade ou outra, às vezes é para se adaptar na rotina, às vezes é com o próprio inglês, mas vai dar tudo certo se você se preparar muito bem. É por isso que a gente aqui na Intercâmbio Direto, a gente manda vídeo, a gente tem os nossos especialistas que já viveram lá, e essa troca que a gente está fazendo aqui, Rafa, é o que é mais importante, porque escutar realmente a gente falar e conversar sobre isso é o que vai fazer as pessoas diminuírem aí passos errados e ser o mais certeiro possível. É isso aí que a claro, gente tá aqui para fazer, né? aham, claro. Rafa, eu queria já te agradecer muito por ter topado, Imagina. cara. Foi um prazerzaço conhecer você, puta experiência legal, da sua história, de como você decidiu ir, tudo que você viveu, realmente acho que eu já achei que foi uma coisa que mudou sua vida, imagina você, né? E queria te Meu, agradecer muito, agradecer por estar sempre firme com a gente, ajudando a galera, por ter topado gravar aqui. E com certeza seu vídeo vai ajudar muita gente aí, cara. Obrigado, viu? não, imagina, eu que agradeço aí a oportunidade. E é o que eu falei, se você tiver determinado a ir para lá realmente para ser um diferencial na tua vida, não tem para onde correr, vai ser uma mudança de mentalidade, uma mudança de vida e tal.
não é você querer ir para um outro país para só farrear, para só ver o lado bem bom e tal. Meu, viagem sempre tem o seu lado perrengue, não tem como fugir disso. Viagem e perrengue é praticamente sinônimo. Você sempre vai passar por uma situação ou outra. Normal, normal. Resta saber se você vai saber contornar bem isso ou não. Cabe a cada um saber contornar bem a situação ou não. Tem Mas que dar sempre o tem. jeitinho brasileiro ali, a É, malta vai lógico, doer. lógico. Ah, outra coisa, uma outra dica. Não vão com essa velha mentalidade do jeitinho brasileiro que a gente está habituado. Galera, Não existe. esquece. Jeitinho brasileiro fora do Brasil, esquece. O que existe é aquela coisa. O brasileiro sempre é muito unido com outro brasileiro. É lógico que a maioria de quem vai para Malta vai pensando assim, pô, eu quero ter o menos contato com o brasileiro possível, né? Mas na hora do aperto, meu, na hora do que ferve o caldo do suco mesmo, o brasileiro tá ali para te estender a mão. Então isso não tem para onde correr. O brasileiro sempre é solícito, ele te ajuda, tal. O italiano tem muito disso também, tá? O italiano também é um povo muito solícito, muito bacana. Então assim, isso é da nossa cultura. Agora, quem for sair do Brasil para ir para lá, para falar, eu vou para Gandaia, eu vou para farrear, eu vou para utilizar o jeitinho brasileiro, por favor, de coração mesmo, não vai. Não vai porque vai quebrar a cara e vai se dar mal. Jeitinho lá não existe. Se você fizer coisa errada lá, meu irmão, é pau na cabeça na certa. Esquece, você vai estar encrencado. Não tem para onde correr disso. Realmente é outro, como a gente falou, é outra cultura, é outro É outra esquema, cultura. então tem que ficar ligado. Bom, galera, se vocês gostaram desse vídeo, gostaram da nossa conversa aqui, deixa o like, se inscreve no canal, se tiver alguma dúvida sobre Malta, sobre esse café, deixa aqui nos comentários, eu vou deixar alguns links aqui também que pode ser útil sobre aqui a nossa conversa. E Rafa, cara, muito obrigado, valeu mesmo, dá um tchau aí pra galera. Valeu, galera. Muito obrigado pela oportunidade aí. Um beijão para todo mundo. Um grande abraço para a galera do grupo da ID de Malta. E estamos aí para o que der e para o que vier. O que precisarem, a gente está aqui na área. É isso aí, galera. Valeu, até a